Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a ser ao canal Bem na Bio. Se chegamos até você porque você está estudando biologia, porque você precisa dessa disciplina maravilhosa e nós estamos aqui para te ajudar. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para a gente chegar o mais rápido até você. E eu também te convido a participar do nosso clube de membros. O clube de membros recebe esse material que a gente vai corrigir agora em PDF, também mais questões para você praticar, tira dúvidas no WhatsApp, orientações para as provas que você for prestar diretamente comigo, sócio, professor de biologia. Então, se você puder, é uma contribuiçãozinha mensal pequena, claro, se você puder, seja membro do nosso canal. No mais, vamos para os testes em genética, que é isso que vocês estão esperando. Teste número 1 na tela para você. Genética é a área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade, ou seja, como ocorre a transmissão de características de um indivíduo aos seus descendentes. Em relação aos conceitos básicos de genética, relacione as colunas. Número 1, gene alelo. 2, epistasia. 3, euploidia. 4, aneuploidia. E 5, polialelia. Primeiro parênteses, alteração cromossômica numérica em que todo o conjunto cromossômico é alterado. Condição em que um alelo de um gene bloqueia a expressão dos alelos de outro gene. Alteração cromossômica numérica que afeta, na maioria das vezes, um único par de cromossomos. Forma alternativa de um mesmo gene que ocupa o mesmo locus em cromossomos homólogos. 3 ou mais formas alélicas diferentes para um mesmo locus. A sequência correta de cima para baixo é A, B, C, D. Vamos lá. A CAF Santa Catarina. Primeiro, todo o conjunto. Se eu pensar na ideia de todo o conjunto, outro bloqueia um único par, mesmo locus, 3 ou mais formas alternativas de um gene. Então eu coloquei essas palavrinhas para a gente pensar. Deixa eu mudar a cor. Se eu colocar aqui todo o conjunto, uma alteração cromossômica, você assistiu lá atrás alterações cromossômicas, depois de mitose, meiose, assistiu? Então se alterou todo um conjunto, um lote, nós temos uma euploidia. Você pode perder um lote, ganhar lotes extras. Lembrando que isso é inviável para nós humanos, mas isso é uma euploidia. Bloqueia, um gene bloqueia ou inibe a manifestação do outro, isso a gente vai chamar de epistasia. Quando um alelo de um gene manifesta um impedimento ou um bloqueio na manifestação de alelos de outros genes. Então a gente chama isso de epistasia. Um único par, alteração de um único par, na maioria das vezes, é uma aneuploidia. Então a gente tinha lá a trissomia do 21, trissomia do 18, trissomia de vários cromossomos. E aí, alterou um par. Era para ter 2 versões do cromossomo e a gente tem uma versão extra. Então isso é uma aneuploidia. Ocupam o mesmo locus. Locus é a posição. Se eles estão no mesmo locus, foi isso que eu falei, eles são alelos. Lembra do desenho do cromossomo? Então você tem o par de homólogo, posição de centrômero, azão e azinho. Um gene com 2 alelos ocupando o mesmo locus. 3 ou mais formas de um gene, aí a gente pode ter o tipo sanguíneo, iazão, ibezão, izinho. Então formas alélicas distintas. 3, 2, 4, 1 e 5. Apagou a minha tela aqui, mas essa seria a nossa sequência. 3, 2, 4, 1, 5. Isso existe, deixa eu ver, minha tela apagou. 3, 2, 4, 1, 5 na letra B de biologia. Então, essas são algumas definições que envolviam aulas que você assistiu anteriormente. Epistasia eu não falei nas aulas ainda de genética, mas a gente vai ver depois em casos de interação gênica, mas aqui dá para a gente ter uma noção e já você aumentando o seu vocabulário. Questão 2 na tela para você. Unicamp, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir. 1. É o conjunto de toda a informação genética de um organismo. 2. É um trecho do material genético que fornece instrução para a fabricação de um produto. 3. É a constituição de alelos que o indivíduo possui em um determinado loco gênico.
4 é a correspondência que existe entre códons e os aminoácidos relativa a uma sequência codificadora no DNA. Então vamos lá. É o conjunto de toda a informação genética. Se eu olhar para esse conjunto de toda a informação genética, você ia preencher genoma. Você ia colocar genoma. Geralmente nós recebemos um lote cromossômico do nosso papai, um lote cromossômico da mamãe. Então você tem lá o genoma, nesse lote cromossômico, conjunto desses genes. No 2, é um trecho do material que fornece instrução para a fabricação de um produto gênico. Opa, isso é um gene. Esse produto gênico pode ser uma proteína, pode ser uma enzima. Então você tem o DNA, depois RNA, depois proteína. O dogma central da biologia. Transcrição, tradução. Proteína barra enzima. Constituição de determinado loco gênico. Isso aqui é o nosso genótipo. Então eu posso ser azão, eu posso ser azinho. Então eu vou ter genoma, gene, genótipo. E depois, relação do códon, respectivo aminoácido por uma sequência codificadora do DNA. Poxa, esse é o famoso código genético. Então se eu olhar para essas definições, muito importante da Unicamp, para você ter esse dicionário na sua mente. Código, relação do códon, respectivo aminoácido. Constituição de determinados locos, azinho é o genótipo. O gene é um trecho, um pedaço, uma sequência desse DNA que orienta RNA barra proteína. E o genoma, toda essa informação que existe numa célula, ok? Ficamos número 2, genoma, gene, genótipo e código genético, também com a letra B de biologia. Essa B de biologia maravilhosa, ok? Agora, a questão 3 é para a gente julgar verdadeiro e falso. Na tela para você. Se nós olharmos para a genética, vamos para Goiás agora. Genética é o estudo dos genes e da sua transmissão para a geração futura. É dividida em genética clássica, Mendel, 1856-65, dos trabalhos dele, e a genética moderna, Watson Crick, 53, modelo de dupla hélice de DNA. Com base em seus conhecimentos nessa área, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Letra A. Fenótipo é igual ao genótipo do indivíduo mais a ação do ambiente. B. Fenótipo é a constituição gênica do indivíduo, isto é, são os genes que ele possui em suas células e que foram herdados de seus pais. C. Alelos são genes que ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Homólogos são os pares de cromossomos que possuem genes para as mesmas características. D. Alelos que se expressam da mesma forma nas condições homozigótica e heterozigótica são chamados de recessivos. Letra A. Letra A é verdade, porque ele falou de fenótipo, a interação do genótipo, mais o ambiente, então ok. B. Genótipo é a constituição genética do indivíduo, a representação pelas letrinhas. Locus é o lugar, e aí eu posso ter o azão e o azinho. Na letra C ele nos fala alelos que ocupam o mesmo locus, ok? Mesmo locus no par de homólogos. Então, essa informação genética é para uma mesma característica lá, a cor da ervilha. Um cromossomo de origem paterna, um de origem materna. Mas eles vão analisar, expressar, identificar essa mesma condição, característica, cor da ervilha. Então, na letra C de casa, certinho, alelos. E a D de dado. Alelos que se expressam da mesma forma em condição homo e heterozigótica são chamados de dominantes. Os recessivos se manifestam apenas em homozigose, ok? Então tivemos Santa Catarina, São Paulo, Goiás, com testes distintos. Agora vou para o Paraná, o estado que eu resido, estado do Paraná. Questão da UEM para você na tela. Número 4, sobre os genes e os cromossomos, assinale o que for correto. Gene é uma sequência de nucleotídeos do DNA, ácido desoxirribonucleico, que pode ser transcrita em uma versão de RNA, ácido ribonucleico. O código genético corresponde às informações presentes no DNA para a síntese dos genes e dos cromossomos. Cromatina é um conjunto de filamentos formados por DNA associado a proteínas presentes no núcleo das células eucarióticas. Durante a divisão celular, as moléculas de DNA se separam da cromatina.
formando os cromossomos duplicados. As mutações gênicas determinam aberrações cromossômicas devido à mudança no número de cromossomos, mudança decorrente de alterações na frequência das bases nitrogenadas do DNA. Uau! O em chata e específica. Parcial 01, verdadeiro, porque ela dá definição de gene. Gene é uma sequência do nucleotídeo de DNA, daí você vai fazer o RNA e aí a proteína. Ele parou aqui, mas não tem problema. É dogma central da biologia. 02. Código genético, informação presente no DNA para a síntese de genes no cromossomo? Nada a ver. Código genético, a relação do códon e o respectivo aminoácido. Então não esqueça nunca disso. Código genético, a relação do códon, 3 letrinhas do RNA mensageiro e o respectivo aminoácido que ele vai posicionar na proteína. Cromatina é o conjunto de filamentos formados por DNA associado à proteína chamada de histona. Essa cromatina são os conjuntos de filamentos lá desenrolados e de repente esses filamentos vão enrolando ou condensando e aí formam o cromossomo. Então o cromossomo é o grau máximo de espiralização, de condensação dessa cromatina. Verdade. 08. Durante a divisão, as moléculas de DNA se separam da cromatina, formando o cromossomo duplicado? Não, vai condensar, vai enrolar. Não vai ter separação. Depois, na anáfase, se for na meiose, a anáfase 1 vai separar o homólogo e depois vai separar as cromátides, que eram essas metadinhas que a gente viu lá no núcleo interfásico e divisão que você assistiu com o SOST. 16. As mutações gênicas determinam alterações cromossômicas devido à mudança no número de cromossomo. Daí ela é uma alteração cromossômica numérica. Então, uma alteração gênica vai mudar a sequência de bases nitrogenadas. Vai mudar aquela sequência de letrinhas. Então, o gene é uma sequência de letrinhas do DNA que vai orientar o RNA e aí a proteína. Mudou a sequência de letrinhas do DNA, aí eu posso mudar do RNA e aí eu posso mudar aminoácido na proteína. Tem algumas mutações chamadas silenciosas. Troca a letrinha do DNA, troca a letrinha do RNA, mas orienta o mesmo aminoácido. Por quê? Porque o código genético é degenerado ou redundante. Ou seja, um aminoácido pode ser orientado por mais de um códon. Então a gente vai ver isso lá em genética molecular. Mas é falsa. Alteração gênica é mudança na sequência de letrinhas, tá? Dos nucleotídeos. Questão 5, também do estado do Paraná, a gente vai para o EPG. Aqui a somatória ia ser 0,5, ok? Entre os humanos existe um conjunto de genes de doenças ditas hereditárias. Com relação ao conceito de doença hereditária, tipos e consequências, assinale o que for correto. 01. Doenças hereditárias são caracterizadas por serem herdáveis, ou seja, transmitidas de pais para filhos. São decorrentes de mutações que formam alelos defeituosos, sem possibilidade de manutenção da função normal. As doenças hereditárias são decorrentes do uso de substâncias e ou medicamentos teratogênicos pela mãe durante a gravidez. São exemplos de herança genética, hemofilia, daltonismo, fenilcetonúria. 08. A doença hereditária mais comum é a gripe. Sua transmissão é facilmente realizada de pais para filhos por meio de vírus presentes em gotículas no ar durante um espirro ou secreção nasal. Questão 01. Verdadeira. Você vai falar, opa, parcial 01. Uma doença dita hereditária, quando ela é herdável, transmitida. Então eu tenho alterações nas sequências de letrinhas, genes que estão lá nas células reprodutivas e aí eu posso passar ao meu descendente. Perfeito. A 02, doença hereditária decorrente de uso de substâncias teratogênicas. Então a gente pode chamar isso de uma doença congênita. Uma doença congênita é uma doença que a gente carrega desde o nosso nascimento. Ela pode ou não ser hereditária. Por exemplo, as doenças genéticas, elas são congênitas e hereditárias. Então a gente manifesta ou carrega desde o nascer. Ponto. Rubéola congênita, um vírus que pode ser pego e pode ser passado via placentário e causar malformações, probleminhas sérios. Então isso é uma doença congênita não hereditária. O uso de drogas, de medicamentos
podem promover alterações, teratos. O conjunto de alterações, teratos é monstro, algo assim meio assustador, mas as substâncias podem ser teratogênicas, elas podem causar alterações, mas aí isso a gente vai chamar de congênito, não hereditário. Não vai estar escrito lá no material genético do indivíduo, tá bom? Então é falsa. 04. São exemplos de herança genética, hemofilia, daltonismo e fenilcetonúria? Sim, então hemofilia e daltonismo são ligadas ao sexo, estão no cromossomo X, não tem correspondência em Y. A fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva, com dificuldade em fazer conversões do aminoácido fenilalanina. Veremos isso em outros testes, eu falarei, mas sim, são genéticas. E a gripe? A gripe é uma doença hereditária? Jamais! A gripe é uma doença viral, causada por um vírus, não tem nenhuma relação com promover alterações nesse material genético e, obviamente, pais próximos aos seus descendentes, seus filhinhos, podem passar secreção contendo o vírus, mas isso não é uma doença genética, vai ser uma doença transmissível ali entre indivíduos que estão próximos, ok? Então essas 5 questões, corrigida, eu espero que vocês tenham entendido. Deixe seu like, apoie o nosso projeto aí se inscrevendo no canal, se teve dúvida manda aí e se quiser ser membro do nosso canal, esperamos vocês de braços abertos no nosso grupo de membros, tá bom? No mais, bons estudos para todos vocês sempre.